Olá, meu nome é Rodrigo e hoje a gente vai falar sobre negócios jurídicos. Os negócios jurídicos são os fatos jurídicos mais importantes que a gente tem no direito. Por quê? Porque além da conduta humana, tem a vontade humana envolvida e também a regulação dos efeitos do negócio. Aqui eu vou fazer uma pequena revisão no vídeo anterior para a gente colocar em perspectiva, para te explicar o que a gente vai estudar e aí a gente parte para os negócios jurídicos. Então vamos para a tela para revisão. Então aqui nós temos os fatos, que são todos os acontecimentos. Os fatos materiais, que são aqueles que não interessam ao direito. E nós temos do outro lado os fatos jurídicos, tá bom? E qual é a diferença entre eles? Nós temos duas grandes classificações. Os fatos jurídicos naturais, ou em sentido estrito, que são aqueles que independem de conduta humana. E, do outro lado, nós temos os fatos jurídicos humanos, ou ato jurídico em sentido amplo, que são aqueles que dependem de conduta humana. Seguindo até aqui, perfeito, vamos continuar. Dentro desses, nós temos os atos fatos jurídicos, que são aqueles que independem de vontade, como a gente já explicou no outro vídeo. E nós temos o ato jurídico, que depende de vontade, tá bom? Então, o que acontece aqui? Dentro dos atos jurídicos, nós temos os atos jurídicos ilícitos e os atos jurídicos lícitos. Dentro dos atos jurídicos lícitos, nós temos o ato jurídico não negocial, ou o ato jurídico em sentido estrito, tá? Cujos efeitos advêm da lei, não da vontade das partes. E nós temos os negócios jurídicos, que é o tema de hoje, cujos efeitos advêm da vontade das partes. Feita essa pequena revisão, vamos lá para o negócio jurídico e para o nosso esquema sobre eles. No negócio jurídico, nós temos três planos. Nós temos o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia, ok? Isso aqui que você está vendo é o que a gente chama de escada pontiana, tá bom? Porque foi Pontes de Miranda quem veio com esse esquema. No plano da existência, a gente vai começar por ele, tá? Que é o primeiro degrau da escada pontiana. Nós temos quatro elementos. Nós temos o agente, nós temos o objeto, nós temos a forma e nós temos a vontade. Para que as coisas não fiquem muito abstratas, a gente vai dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que nós temos uma criança que quer comprar um dinossauro através de um contrato de compra e venda, exprimindo a sua vontade. A criança realmente quer comprar o dinossauro, tá? Esse negócio, ele preencheu todos os elementos do plano da existência, tá? Ou seja, existe um agente, existe um objeto, existe a forma e existe a vontade. Inclusive, o Código Civil ele não regula o plano de existência, porque ele pressupõe que o negócio existe e legisla a partir daí. O que não existe simplesmente não interessa ao direito. Esse negócio jurídico ele não sobrevive ao plano da validade, que é o segundo degrau da escada pontiana. Pois no plano da validade, os elementos da existência recebem uma adjetivação. É como se eles passassem por um filtro. Então vamos voltar aqui para o nosso esquema. A validade é a adequação ao ordenamento, tá bom? Ele está representado aqui no nosso esquema em azul. Então, aqui sai uma setinha e vem para cá. Isso aqui eu tentei fazer um filtro, é um portal. Então, os elementos de existência, eles precisam ser também válidos, ok? O agente de existência deve ser capaz e legitimado, como um adulto sem impedimentos. Por exemplo, eu sou plenamente capaz para vender bens, mas não posso vender a casa do vizinho como se fosse minha. Em oposição, a criança do exemplo não possui capacidade. Só por essa razão o negócio já não sobreviveria, pois a gente precisa ser capaz. Aqui, o objeto de existência, ele deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. Mesmo se tivéssemos um agente capaz e legitimado que quisesse comprar o dinossauro, o elemento objeto não sobreviveria, pois estamos diante de um dinossauro, que é um objeto fisicamente impossível, pelo menos até a data da gravação desse vídeo. Ao invés de um dinossauro, um objeto perfeitamente possível no negócio jurídico seria, por exemplo, uma casa, um imóvel. Já a forma da existência deve ser prescrita ou não defesa em lei. É dizer que determinados negócios jurídicos precisam obedecer a formalidades legais, prescrição legal. Já quando se fala em não defesa, é dizer não proibida, pois em regra os negócios jurídicos não estão presos a uma única forma, podem ser escritos, verbais e até aceitos gestualmente, vigora o princípio da liberdade das formas. Mas se estamos falando de uma casa com valor maior que 30 salários mínimos, a forma prescrita em lei
é a escritura pública, ok? Então, a lei determina que, para esse tipo de negócio, deve haver uma escritura pública. Já a vontade exteriorizada da existência, ela deve ser livre e consciente. A vontade precisa ser desprovida de vícios, não sendo fruto de erro, dolo, coação moral, lesão e estado de perigo, tá bom? Então aqui, existência e a vontade, ela precisa ser qualificada. Dessa forma, o negócio do dinossauro chegou a existir, mas ele é inválido. Vamos imaginar então outra situação muito mais corriqueira. Você está em casa e recebe uma cobrança de um empréstimo bancário que você nunca contratou. Depois descobre que falsificaram sua assinatura para contraírem um empréstimo no seu nome. Pergunta-se, qual a posição desse negócio dentro da escada pontiana? Esse negócio é inexistente, pois não houve qualquer manifestação de vontade sua em contratar o empréstimo. Aqui, olha, vamos ver no esquema. Lembra que eu falei dos 4 elementos? Aqui precisa ter a vontade. A gente não está nem falando de uma vontade válida, não existiu a sua vontade. Então, esse negócio já morreu no plano da inexistência. Então, reparem como a escada pontiana não é apenas uma elegância doutrinária que os juristas discutem em abstrato, mas uma construção que serve para efetivamente resolver questões jurídicas. Por isso, se tem um negócio que você deve levar desse vídeo, é que, sob o ponto de vista do direito, a criança que queria comprar o dinossauro estava mais próxima de concluir o negócio jurídico do que o meliante que falsificou a sua assinatura, pois o negócio da criança existiu e não passou pelo plano da validade. Já o do bandido sequer chegou a existir. Por isso, se alguém falsifica a sua assinatura em um contrato de empréstimo, tecnicamente você pede para o juiz declarar aquele negócio como nunca existente, porque a sua vontade, que é o motor que faz o negócio nascer, jamais esteve ali. Vale notar que, conforme mencionado, o Código Civil brasileiro é omisso sobre a teoria da inexistência. Os juízes de tribunais, inclusive o STJ, costumam usar o termo nulo de pleno direito na hora de julgar contratos com assinaturas falsas. Conforme visto, se esses elementos são preenchidos, temos a validade do negócio jurídico. Caso não sejam, o ordenamento reage por meio da nulidade absoluta ou da nulidade relativa, também conhecida como anulabilidade. É como um semáforo. O sinal verde significa que o negócio é válido, o amarelo significa que ele é anulável, pois o defeito atinge predominantemente interesse particular, cabendo aos prejudicados decidirem se pretendem manter o negócio ou buscar sua desconstituição dentro de determinado prazo. Já o sinal vermelho significa que o negócio é nulo, pois o defeito atinge interesse que o próprio sistema jurídico considera indisponível. Nesses casos, o ordenamento não admite a subsistência do negócio, razão pela qual o judiciário reconhece inválido desde a origem, inclusive pode ser reconhecido de ofício pelo juiz sem possibilidade do negócio ser convalidado pelas partes. Realmente é o semáforo. No verde está livre para ir, no amarelo é melhor não arriscar, pode dar ruim, já no vermelho é uma ordem imperativa de parada, simplesmente não pode. Mas quais são os casos em que o negócio jurídico é nulo? Eles estão no artigo 166 do Código Civil e fazem parte de um sistema dual, pois se a nulidade não for absoluta, será relativa. É possível conhecer o bloco das nulidades absolutas apenas usando a lógica explicada aqui. A gente falou do menino. Então, ele é um absolutamente incapaz. Os absolutamente incapazes não podem celebrar negócios jurídicos, logo, a nulidade absoluta. Vamos pensar, se os requisitos do negócio jurídico, conforme explicado anteriormente, são objeto lícito, possível, indeterminado ou determinável, o oposto que é objeto ilícito, compra de drogas, impossível, compra de dinossauro, indeterminável, compra de algo sequer indicado pelo gênero ou quantidade, também não são aceitos pelo sistema e o negócio será nulo. Se a forma deve ser prescrita ou não defesa em lei, caso a forma deixe de obedecer à determinação legal para a prática de determinado ato, o negócio também será nulo, como o exemplo da escritura pública para transferência de imóveis com valor superior a 30 salários mínimos. Realizando uma simplificação, os demais incisos do artigo 166 são uma variação de um ou outro elemento aqui exposto, principalmente em relação à ilicitude e solenidade do negócio jurídico. Por fim, também será nulo o negócio jurídico simulado. É o caso das partes aparentarem realizar um negócio que na realidade não desejam realizar, ou desejam realizar outro diferente daquele que foi declarado, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Já os negócios jurídicos anuláveis são aqueles que dependem de manifestação do interessado. Neles se encontram os negócios realizados por agente relativamente incapaz, aqui, os vícios de consentimento, que são o erro, o dolo, a coação moral, o estado de perigo
e a lesão. E também nós temos a fraude contra credores aqui em cima. Então aqui, ó, o sinal amarelo são os anuláveis. E o sinal vermelho são os nulos. Mas como a fraude contra credores é um assunto um pouco mais complexo, que vai ser tratado em outro vídeo, então a gente deixa só ele como anulável e falando que é no plano da validade, mas ele tem um pezinho lá no plano da eficácia. Esse esquema aqui mostra a diferença entre uma sentença no negócio absolutamente nulo ou no negócio anulável. Vamos começar pelo nulo. Na nulidade absoluta, a sentença tem natureza declaratória, pois se declara algo que já é. Aqui. Então tá vendo que ela não muda absolutamente nada. Ela está declarando que o negócio não existe. Então, os efeitos da sentença declaratória são ex tunc e erga omnes, ou seja, não há produção de efeitos ou antes ou depois da sentença. Já na anulabilidade, que é esse aqui embaixo, há efeitos antes da sentença e depois não há efeitos. Já a natureza dela, ela é desconstitutiva e os efeitos são ex nunc, ou seja, o negócio produziu efeitos até a sentença, sendo que a ineficácia não retroage, apenas é aplicada para o futuro. Assim, recapitulando, na nulidade absoluta, o interesse é público e na relativa, o interesse é privado. Na sentença, é declaratória para a nulidade absoluta e desconstitutiva para a relativa. Os efeitos da absoluta são ex tunc e erga omnes. Já da nulidade relativa é ex nunc. Confirmação. Não admite, apenas conversão substancial. Aqui, é expressa ou tácita, tá? Pode ser por ratificação ou pode ser pelo decurso do tempo. Legitimados. Partes terceiro interessado, Ministério Público ou até o juiz de ofício. E aqui apenas os interessados. Prazos. Nulidade absoluta não se sujeita a prazos. Já a relativa se sujeita a prazos decadenciais. Resolvidos os planos da existência e da validade, chegamos ao último degrau da escada pontiana, o plano da eficácia, que é a produção de efeitos do negócio jurídico. Antes que alguém crie confusão, não são apenas os negócios jurídicos com sinal verde que chegam aqui em cima. É possível que o negócio jurídico seja anulável, mas produza efeitos, ou anulável e ineficaz, vez que os planos da validade e eficácia são independentes. Apenas o plano da existência prejudica os demais, pois o que não existe não pode ser válido ou eficaz. Mas vamos falar sobre eficácia e ineficácia. Normalmente, na configuração de fábrica, os negócios jurídicos passam a produzir efeitos no momento em que são celebrados. Aqui, ó, eficácia. A produção de efeitos, por regra, é imediata. Contudo, alguns negócios jurídicos podem conter elementos acessórios ou acidentais. Em certas situações, esses elementos impedem a imediata produção de seus efeitos. Esses elementos são o termo, o encargo, a condição. E a gente vai ver cada um deles. Primeiramente, o termo é o evento futuro e certo que condiciona o início ou fim do negócio jurídico, como, por exemplo, uma data específica ou a morte. Todos nós iremos morrer, apenas esperamos que esse evento esteja muito distante no futuro. O termo inicial suspende o exercício do direito, mas não a sua aquisição, o que significa dizer que, como ele irá acontecer de qualquer forma, lembra, o evento é futuro e certo, já se considera como direito adquirido. É como você comprar um carro que retirará em 15 dias. Já a condição é o evento futuro e certo que deriva exclusivamente da vontade das partes. Há duas espécies: condição resolutiva e condição suspensiva. Na condição suspensiva, enquanto não implementada, não se fala nem em aquisição nem no exercício do direito. Por exemplo, digo, Maria, se você casar com João, lhe darei uma casa. Enquanto Maria não casa com João, o negócio é ineficaz. Para lembrar a condição suspensiva, a gente relaciona ela ao botão de play, tá bom? Guarda isso. Por sua vez, a condição resolutiva é aquela que, quando implementada, extingue os efeitos do negócio jurídico. Como, por exemplo, eu digo, Joana, se você passar na faculdade, eu vou cortar sua mesada. Quando Joana colar grau, o negócio jurídico estará resolvido, ou seja, extinto. Enquanto Joana não se formar, a mesada continuará a ser paga. Para lembrar da condição resolutiva, ela é o botão de stop, ok? E no caso da condição sem possível, tanto suspensiva quanto resolutiva. Por exemplo, poderia dizer na condição resolutiva, Joana, quando você se transformar numa sereia, eu vou parar de te dar mesada. O que vai acontecer?
A Joana vai ganhar mesada para sempre, pois é impossível se transformar em sereia. Logo, essa condição ela é considerada inexistente para o negócio jurídico, tá? Por quê? O botão de stop ele não funciona. Aqui o botão de stop ele não funciona, então jamais o negócio vai se resolver. Já no caso da condição suspensiva, que digo para Maria: Maria, se você se transformar numa sereia, eu vou te dar uma casa. O que acontece? Maria jamais vai ganhar casa, pelo mesmo motivo de ser impossível se transformar numa sereia. Logo, essa condição invalida o próprio negócio jurídico. Aqui, ele é inválido. Ou seja, o botão de play não existe, ele sequer existe. Então não tem como o negócio começar. Por fim, nós temos o encargo ou modo, que é um ônus imposto para que a parte usufrua certo benefício estipulado no negócio jurídico, como é o caso de Rubião, que poderia ficar com toda a fortuna de Quincas Borba caso cuidasse do cão homônimo. Aqui, cuidar do cachorrinho leva grana. Percebam que a escada pontiana funciona quase como um diagnóstico. Primeiro perguntamos se o negócio existe, depois se é válido e, por fim, se produz efeitos. Quando entendemos em qual degrau está o problema, boa parte da solução jurídica já aparece diante de nós. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se o vídeo te ensinou alguma coisa ou foi útil, por favor, deixa o like e faça algum comentário. Até o próximo. Até mais.